Salve, salve camaradas, sejam bem-vindos a mais um audiozine Impactus. Não deixe de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like e opinar sobre o assunto abordado. Agora disponível também em muitas outras plataformas. Acompanhe o audiozine Impactus na sua plataforma favorita. E no episódio de hoje, Fanzine Boover. Fanzine is not dead. Nós somos os Boovers. Criada neste ano de 2020, somos uma crew de skinheads na região do Alto Tietê e Vale do Paraíba. A ideia principal que motivou o surgimento do Boovers é trazer para a rua e popularizar em nossa região a cultura skinhead, punk verdadeira e antirracista, muito pelo fato de estarmos passando por tempos sombrios nos quais o avanço do racismo institucional, através das políticas neofascistas, assombra toda a sociedade brasileira. Assim, buscamos nos organizar para ser um refúgio a quem precisa se defender e se sentir seguro para ainda podermos nos expressar com liberdade e ter voz ativa. A palavra boover é uma gíria inglesa em alusão à pronúncia do sotaque cockney, londrino, para a palavra bother, que traduzida para o português significa incomodar. Ela é usada geralmente para se referir à juventude de ruas e às subculturas que representam a nossa identidade. E não somos carecas, não somos nazistas e não somos racistas. Somos skinheads antifascistas. Ao contrário da primeira impressão que muitas pessoas têm, a origem do skinhead é muito ampla, muito rica e pouco tem em comum com o que é passado e vinculado hoje. Isso ocorre por diversos motivos. Um deles é a deturpação da mídia sobre nossa cultura. O surgimento da cultura skinhead está relacionado com um gosto musicalmente comum por jovens da classe operária e com as vivências dos subúrbios da Inglaterra e na Jamaica. Muitos desses jovens eram rude boys migrados da Jamaica. A cultura skinhead é de origem negra e jamaicana. A fusão da música negra norte-americana e da jamaicana foram a base para a criação do ska, que depois daria origem ao early reggae. Todo skinhead reggae pode ser considerado early reggae, porém o skinhead reggae é um rico gênero com várias subdivisões escondidas. O ápice do gênero musical ocorreu na Inglaterra em 1969. As melhores canções do gênero foram gravadas naquele ano. As diferenças raciais naquele ano estavam sendo deixadas de lado. Assim, a música negra jamaicana ganhava cada vez mais força. A levada mais marcante da época nos bailes era conhecido como Moonstop. Os jovens dançavam como se estivessem na lua. Isso ocorria devido ao contrabaixo lento e marcante das canções, acompanhados por solos fantásticos de órgão. Esse ritmo arrepia qualquer skinhead até hoje. As duas gravadoras mais importantes para o estilo na época foram a Pama e a Trojan Records. Se não fossem essas duas gravadoras, talvez o skinhead reggae nem existisse. Por fim, podemos dizer que o skinhead reggae carrega em si uma parte da rebeldia. Era uma rebeldia que os jovens de 1969 tinham em comum. Ela derivava seja da falta de aceitação numa sociedade extremamente preconceituosa ou pela luta de classes. Naquela época, jovens estavam nas ruas lutando pelos seus direitos no mundo inteiro. A música era a cultura skinhead. Somos gratos até hoje por levar o nome da nossa subcultura em canções tão lindas. Viva o skinhead reggae! Entrevista com veteranos de guerra, rock proletário. Vamos entrevistar o nosso grande camarada de coletivo, Julitos. Além de um grande artista que contribuiu muito com a arte do zine, foi um agitador da cena na região do Alto Tietê, organizando o evento notório Subúrbio Fest e hoje tocando o projeto Jundiapeba em Escombro, que fala sobre a cena de Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes. E aí, Julitos, me conta mais sobre o início da banda e quais foram os desafios maiores para conseguir tocar na cena. A banda se inicia em 1999, porém ainda era algo muito sem compromisso. Começamos a ter uma estrutura como grupo musical somente em 2001, quando começamos a receber a ajuda de uma banda de rock em nosso bairro que compartilhava seus equipamentos para podermos ensaiar. Os maiores desafios eram de cada membro do grupo ter seu instrumento musical e não ficar dependente de empréstimo. O fim da primeira formação se dá muito por isso, uma falta de interesse em se desgrudar dessa dependência de empréstimo de equipamento. Bem,
empréstimo de equipamento, dava muita briga feia no bairro, tem gente de cara emburrada há mais de 15 anos. Qual foi o rolê que mais marcou a história de vocês? O que mais marcou foi em Jundiapeba em 2004. Havíamos organizado um evento com 4 bandas do bairro, em um antigo galpão onde aconteciam algumas festas, e que, infelizmente, no dia do evento se encontrava fechado, pois meses antes, uma pessoa tinha sido esfaqueada no local. O fechamento nos obrigou a invadir o galpão e fazer um gato na energia elétrica para fazer o evento acontecer. Quais foram as maiores influências para surgir o Veteranos de Guerra? As influências musicais têm muito a ver com cada período que a banda passou. Em seu início, tinha uma pegada muito ligada a algo meio sem qualidade, tipo Fome Nuclear do Olho Seco. Depois, foi mudando para algo mais oi, na linha de grupos como Nabat e Herode. Hoje em dia, minhas bases para a composição mudaram bastante. Existe uma necessidade de se utilizar alguns sintetizadores de sirene dub e efeitos de eco. A proposta atual seria algo na linha de bandas como The Opposition e alguns riffs de guitarra ao estilo de Big Country, The Clash e Radio Birdman. Quais eram as maiores dificuldades de se manter como banda na cena do Alto Tietê? A maior dificuldade era se ter uma comunicação com a cena de Mogi e de Jundiapeba. Antigamente era mais complicado. Existia todo um medo de colar em Jundiapeba devido a algumas lendas de criminalidade no bairro. A dificuldade vai ser sempre a comunicação e questões de ego da própria cena. Tudo isso desgasta bastante. Qual foi o motivo que levou ao fim da banda? E existe alguma especulação ou pretensão de voltar? Um dos motivos foi a falta de tempo para se dedicar e a própria configuração da cena naquela época, que impedia de fazermos shows. Banda é feita para tocar, não para viver de ensaio. Pegamos um período bem complicado de transição da cena punk no Brasil. Antes, quem escutava Oi Music curtia isso meio que escondido e tal, e se era comunista nem era bem visto, apesar que, na questão comunista até hoje a cena boicota e fica repetindo toda aquela propaganda anticomunista. Tenho a pretensão de lançar novas músicas em 2021, porém sem estrutura de banda para show, chamar alguns músicos e produzir um CD inteiro. Entrevista com Rota de Fuga, Street Punk Oi. Vamos falar com o Pinguim, resistência na cena punk de Jacareí, vocalista da antiga Rota de Fuga e grande amigo de todos nós do coletivo. Fala aí pra nós sobre o Rota de Fuga, conta pra nós sobre o início da banda e seus desafios. A ideia da banda começou mais ou menos em 2013, mas inicialmente era só conversas entre mim e o Renan. Um pouco depois, conseguimos formar a banda e começamos a ensaiar em 2014. A dificuldade maior, acredito, que era a inexperiência. Eu nunca tinha tido banda antes e o Renan já não tocava em banda fazia anos e nunca havia tocado guitarra. O Emerson também nunca havia tocado bateria. Então isso, no começo, foi um pouco mais trabalhoso do que se a gente tivesse mais experiência anteriormente. Mas isso também foi um diferencial para a banda, como se fosse coisa de garotos mesmo, que começam do zero e fazem tudo na raça. Quais foram os rolês que vocês tocaram? Qual que mais marcou? Não chegamos a fazer tantos shows. Tocamos em Jacareí, São José dos Campos e Caçapava. Os 3 que mais me marcaram foram a estreia em um evento de Jacareí numa festa doida, que acho que foi nosso maior público. O rolê em Caçapava, que estávamos estreando uma nova formação e fluiu perfeitamente o show. E o rolê com Los Fastidios no lendário Rock in Bro, que tocamos também com várias outras bandas, em especial o 88 Não, banda que além de amigo, sou fã dos caras. Sobre as letras da banda, quais foram as influências para compor? Como toda clássica banda de punk rock, o protesto era essencial. Porém, eu também sempre gostei de escrever sobre coisas do dia a dia, rolês, sentimentos, pessoas especiais que marcaram épocas da minha vida. Então cada letra que fazia era um desabafo diferente, seja político ou sentimental. Quais foram as maiores dificuldades de se manter como banda na cena do Vale do Paraíba? Uma dificuldade que eu sentia bastante era a falta de um lugar fixo para ensaiar. Uma garagem, algum lugar que pudéssemos fazer barulho com mais frequência, porque ensaiar sempre em estúdio sabemos que não sai barato. Na época, ainda tínhamos integrantes desempregados. Isso atrapalhava, porque não ensaiávamos com tanta frequência e acabávamos perdendo algumas oportunidades. Qual foi o motivo que levou ao fim da banda? A verdade é que nunca colocamos um ponto final por um motivo específico, mas em uma época percebemos que o que a gente fazia não existia mais. O interesse intenso em tocar já não era o mesmo. Tentamos nos reunir algumas vezes depois disso, mas sem sucesso. Acho que éramos a banda certa, mas em uma época errada.
Na época, a gente quer colocar a culpa nisso e naquilo, mas acaba sendo um conjunto de motivos que fazem algo que você tanto ama ter um fim. O dia em que Los Fastídios tocaram em São José dos Campos. Por Fernando Feio Abreu. Sim, o Vale do Paraíba já recebeu um show do ícone oi antifascista Los Fastídios. Já faz um tempo, foi em 2015, e este que vos escreve que fez a loucura de trazê-los para a região. Mas quem é este que vos escreve? Eu sou Fernando Abreu, ou Feio, meu vulgo no movimento punk. Moro na zona leste de São Paulo, sou vocalista da banda Pés Sujos e produtor de dezenas de shows e gigs ao longo dos últimos 16 anos. Minha atuação de produção é majoritariamente na Zona Leste e Alto Tietê, e produzi algumas coisas no Vale do Paraíba também, sempre em parceria com o pessoal da banda Amnésia Coletiva, nossa banda irmã e parceira de todas as horas. E daí veio a ideia, a segurança e a análise de viabilidade para produzir uma gig da Los Fastídios no Vale. Mas como conseguir o esquema para tornar este rolê uma realidade? Pois bem, diante de um conhecimento na cena underground que obtive organizando gigs precárias em botecos da periferia, numa frequência basicamente compulsória, um dia alguém cismou que eu seria o cara para trazer uma banda gringa de renome para a periferia. No ano de 2012, após passarem meu contato para um manager da última tour brasileira da lenda finlandesa do hardcore Ristetich, resolvi assumir o desafio de produzir algo que exigia mais empenho e profissionalismo. Este último item basicamente desconhecido de meu vocabulário. O evento foi um sucesso, com 300 pagantes em plena Ferraz de Vasconcelos num domingo, algo que nem eu acreditei que fui capaz. O evento chamou a atenção de vários produtores e managers de tours que vinham para o Brasil, e meu e-mail vez ou outra acordava com propostas para comprar shows ou indicações, para negociar datas com os managers. E assim, rolou também em Ferraz, Lama, Ratus, Agatóculos, Colemar, Tarvit Cadet, Mob 47, Doom, sempre com sucesso de público. Porém, em 2015, na época do show da Los Fastídios, já não havia mais nenhum espaço em Ferraz para realizar a data oferecida a mim em local esquema de cooperação e confiança pelos amigos da Rebel Music Juventude Maldita, que estavam cuidando da tour. O Galpão Estúdio, que abrigou alguns desses shows, havia fechado no fim de 2014. No início de 2015, assumi o espaço e, em abril, terminei de falir. O Ciclone Eventos, que recebeu o show da Doom, tour também produzida pela Rebel Music, era um forró que cedia espaço para gigs aos domingos e também encerrou as atividades um mês após o Doom. Diante deste retrospecto, o caminho natural era procurar um local para seguir com os shows gringos que me fossem oferecidos, e já no início de maio, iniciei as tratativas para uma data da Los Fastídios, porém havia um entrave. Como a agenda da tour permitia apenas uma única data na cidade de São Paulo, que foi no Hangar 110, qualquer outro show na região ficaria inviável para a produtora, e para mim mesmo. Portanto, a primeira coisa que veio na minha mente foi o Vale do Paraíba. Não sabia se iria dar certo, se iria lotar de gente, porém, como a região é basicamente minha segunda casa, botei fé e meti a cara. O local escolhido foi o Rock and Roll Skate Bar, um local grande, arejado e com uma estrutura mínima, porém suficiente para começar a construir este projeto. O local ficava localizado no bairro Chácaras Reunidas em São José dos Campos, numa rua deserta e totalmente tomada por fábricas, por ser localizado em zona industrial, o que possibilitava vários eventos insanos de madrugada, e até mesmo invadindo o dia com o som estralando sem nenhuma reclamação. Além disso, ficava às margens da Via Dutra, tornando o acesso fácil para qualquer cidade da região, para quem vinha da capital ou até mesmo do Rio de Janeiro. Era descer no ponto de ônibus, caminhar 5 minutos e cair para dentro. O local já era consolidado na cena punk local por abrigar gigs quase que semanalmente e foi por muito tempo. E foi muito importante para o underground em todo o período em que existiu. Fechada a data, mais precisamente no dia 14 de junho de 2015, um domingo à tarde, e as condições em esquema de cooperação total com a produção da tour e com a banda, iniciou-se uma verdadeira força-tarefa para a organização do evento, combinando forças entre São Paulo e Vale do Paraíba.
eu nas tratativas gerais com a produção de ingressos, site de vendas online, pontos de venda na capital, cronograma e etc. As bandas locais, amnésia coletiva e rota de fuga, cuidando da reserva do local, vendas em mão na região, ponto de venda físico em Jacareí e, obviamente, a divulgação. Pessoas que não faziam parte de bandas também colaboraram, como a Ingrid de Jacareí, que elaborou a arte do flyer e cuidou da alimentação das bandas. Enfim, uma verdadeira rede de pessoas interessadas em fazer acontecer. Por conta do evento ser longe da capital e obviamente a logística de qualquer coisa que dependesse de vir daqui fosse algo complicado, ainda mais na parte de quem nem tem carro, a ida foi aquele trajeto estudante de Jacareí, São José dos Campos de busão, suburbano, e a volta a carona com a camarada Rony de Suzano, que me deixou na estação de Suzano na hora do último trem para São Paulo. Algumas questões tiveram que sofrer algumas adaptações em relação ao rider técnico e catering sugeridos. Ficou acertado que parte do equipamento como amplificadores de melhor qualidade viriam com a produtora, enquanto locaríamos um equipamento de voz do Kiko, um técnico de som local que fez um dos melhores trampos de áudio que já vi, o verdadeiro MacGyver do som. Falo isso pois deu ruim no ampli de baixo e com um pequeno direct box ligado na mesa, junto à microfonação dos amplis e bateria, conseguiu um resultado limpo e invejável. A alimentação, que deveria ser vegana, ficou por conta da Ingrid, que, como é vegana, abraçou a responsa e preparou um arroz com berinjela ao molho, que ficou muito bem recebido e apreciado pela banda e produção do evento. Detalhes que todos nós achamos que seriam difíceis de superar, mas a disposição, a humildade e a boa vontade de todas as partes envolvidas fizeram tudo ser perfeito. Chegou o dia do evento, uma imensa preocupação me rondava, pois relativamente poucos ingressos haviam sido vendidos. Afinal, com um grande desafio organizar um show gringo a 150 km de casa num domingo, o risco era óbvio. A esperança de uma galera aparecer na hora e virar o jogo sempre faz parte do produtor de shows underground, mas uma baixa venda antecipada quase sempre indica que o volume de vendas assim será na hora também. Mas vamos lá, chegando ao local bem cedo, devagarinho, todo mundo foi chegando e o dono do bar, que sempre chegava depois do produtor algumas vezes até após o horário do flyer do evento, as bandas locais, a Ingrid com o Rango, as bandas de São Paulo e lógico o Los Fastidios, que veio cedo e pôde conferir o som das bandas de abertura e trocar bastante ideia com os presentes. Uma banda bem receptiva e solícita que, diante de sua magnitude e importância no cenário mundial, foi surreal vê-los tomando cerveja barata com os skins e punks locais, recebendo materiais da galera, trocando ideias, tirando fotos e não se importando em ter um camarim ou uma sala reservada ou uma mesa de banquete, mas uma simples refeição brasileira da classe trabalhadora que foi muito bem recebida e agradecida. Los Fastidios é uma banda que tem um mundo se quiser, mas tem um underground pulsando em sua essência e compreende as diversas realidades, mostrando que a postura não é apenas algo presente nas letras, mas o tempo inteiro. Só isso já fez valer muito a pena encarar este desafio. Por conta de termos cerca de 80 pessoas no espaço, entre bandas pagantes e staff, a presença contagiante da banda transformou o momento numa verdadeira confraternização entre amigos. Digamos que uma espécie de batizado ou bênção do que hoje se constrói na região como iniciativas como Moonstompers Valley, ou até mesmo estezinho que você está lendo. As bandas participantes do dia foram a extinta Rota de Fuga de Jacareí, na época uma das poucas bandas voltadas à vertente street punk oi da região. Em seguida, veio a Amnésia Coletiva, sempre presente em tudo o que faz história no Vale, em razão de sua importância na cena nacional e por toda e qualquer correria necessária na região, que Lecão Gaúcho e companhia não medem esforços para somar. Pés Sujos, minha banda, mais uma vez se sentindo em casa e mandando aquele punk cru característico dos subúrbios, em seguida 88 Não, direto da ABC Paulista e um dos maiores representantes do punk rock street punk da América Latina. Grandes amigos e mais um nome que, assim como Los Fastidios, participam do rolê, entrando de cabeça em integração local com a galera e a comunidade local. Na sequência, Juventude Maldita, a banda que fez e faz muita coisa grandiosa acontecer na cena nacional, igualmente integrados à galera presente, num show repleto de energia, que já deixou o sangue de todo mundo fervendo para o grande finale, Los Fastidios.
Os italianos subiram no humilde e baixo palco do Rock and Roll, plugaram seus instrumentos num set improvisado e milagreiro do Kiko e mandaram ver em quase 2 horas de show, desfilando todos os seus clássicos e fazendo aquele restrito público ir à loucura e preencher todos os espaços possíveis no pogo do início ao fim. Me recordo de um momento em que eu não conseguia mais ficar em pé, isso lá para depois de 1h30 de show, e o Henrico lá, sorridente, cantando e animando quem estava querendo ficar cansado. Um semblante de satisfação e um sorriso sincero que não tem como esquecer. E em meio ao público abaixo das expectativas e todos os demais desafios anteriormente descritos neste texto, superados a muito custo, a expressão de alegria e satisfação dos italianos que estarem naquele momento fazendo história humildemente no vale, me fez respirar aliviado, tirar um pouco da ansiedade da neura característica de quem produz evento e suspirar para mim mesmo. Missão cumprida. Los Fastídios, em São José dos Campos, contou com pessoas presentes de várias cidades da região do Vale: Jacareí, Caçapava, São José, Taubaté, Pindamonhangaba, uma galera do Alto Tietê, Mogi e Suzano, da capital e de outros locais o qual não me recordo. São pessoas que em sua maioria estão conectadas até hoje pelo mesmo ideal, postura e afinidades, um encontro que consolidou algumas parcerias, iniciou outras e deu start para muita coisa que existe hoje. Esta é a maior lição que eventos como este nos trazem. Às vezes, achamos que fizemos algo sem a devida grandeza que esperávamos fazer, mas a grandeza foi infinitamente maior graças ao empenho, compreensão e união de todo mundo que tornou isso possível. Bandas, produção, galera local, pagantes. É desta forma que gosto de lembrar de cada iniciativa. Nada é em vão, nunca. E quando você menos espera, tudo dá mais certo que o previsto. Entrevista com Intento 35. Vamos falar com o Júnior da Intento 35 de Pindamonhangaba, camarada que faz parte do Boovers e que está há uns bons anos na cultura skinhead na região, agitador da cena local, criador da banda Intento 35 de rock proletário, que foi a primeira a ter skinhead antifascista na formação e um militante socialista. Quais foram as influências e o que motivou criar a banda Intento 35? A maior influência foi a política. Estar cercados por pessoas que tinham esse ideal de luta, estar ao lado da classe trabalhadora. Isso quando tinha 16 anos, mas só aos 18 pude me filiar a um partido e seguir mais sério na luta. Juntando isso às músicas, que na época era mais o punk rock que eu ouvia e tal, dentro disso tudo, fui conhecer a cultura skinhead. Isso, aos poucos, porque vi de que, na época, a internet não era tão acessível. Aí descobri a Sharp, e logo depois a Hash. Aí deu aquele uau, skinheads comunistas. Aí, isso já tinha passado algum tempo. Em 2003, foi criada a banda baseada na Intentona Comunista de 1935, nome esse dado pelos militares por dizerem que foi uma intenção louca dos comunistas de tomarem o país. Então, como afronta, decidi por Intento 35. Dos rolês em que vocês tocaram, qual foi o que mais marcou? Um rolê massa mesmo, que marcou bastante para uma banda do interior recém-criada, acho que foi tocar em Mauá no projeto Cobain com 88 Não e mais uma banda daqui do Vale e do ABC. ABC por sempre ser referência, né? Acho que esse marcou bastante. Teve um evento que abrimos para o Cólera também, em Campos do Jordão. Cólera também foi uma grande influência. Quais foram suas maiores motivações e influências para escrever as letras das músicas? Motivação sempre política, né? Tipo um chamamento à luta dos trabalhadores dos povos contra a opressão, liberdade à Palestina contra a opressão do sionismo israelense, a luta da mulher por direito à igualdade. A influência sempre foram os camaradas que eu ouvia falar, inflamar nos discursos. Eles foram minha maior influência, o que levarei para a vida toda. Como foi aceito pelo público uma banda Oi skinhead de esquerda, sendo que não existia cena antifascista na época? Tiveram muitos problemas? De início eram poucas pessoas que falavam de Oi, porque era tudo punk, independente das suas letras, mas tinha sim uns e outros que já traziam aquela de skinhead é careca, skinhead é agressivo. Quanto à cena antifascista, era bem fraca. Na verdade, não se falava muito de antifascismo, mas já lutávamos, tínhamos nossa crew, pequena, mas tínhamos. Contato como temos hoje era difícil,
A cena corria mais local, só podíamos trocar ideias quando rolavam uns eventos de punk e hardcore, colavam a galera de fora ou a gente ia para outra cidade e tal. Por que a banda acabou? Existe algum interesse em voltar na ativa quando acabar a pandemia? Acho que mais por falta de tempo e um pouco da falta de interesse de um ou outro da banda. Não julgo porque não sei o que se passava na cabeça de cada um, mas tínhamos uma pegada forte, os ensaios desenrolavam bem e a gente se dava bem e tal. Ficamos um tempo parados, aí uma amiga nos chamou para tocar num evento de partido de esquerda. Então voltamos a ensaiar, tocamos nesse evento e depois paramos de vez. Mas vontade de voltar sempre rola. Conversas sobre também rolam, mas vamos ajeitar e quem sabe com o tempo a gente possa voltar, né? A cena Skinhead em Pinda. Como em várias outras cidades, o skinhead veio do punk na cidade de Pindamonhangaba. Desde a década de 90, a cena punk rock já era muito forte. Bandas e gigs sempre foram presentes na cidade. Pindamonhangaba sempre teve um underground rico. Só no começo dos anos 2000 que o acesso a outras bandas de cidades mais distantes e de capitais começou a ser mais facilitado. A internet ajudou muito o acesso à informação, a comunicação com outros grupos e, consequentemente, a uma politização da cena. Dentre as bandas que nasciam nesta época, se encontrava a Intento 35, do Júnior, e a Desordem Social, do Gordo Castilho. A Intento 35, por sua vez, era uma banda totalmente voltada para o comunismo. Eles viram na subcultura skinhead o reflexo de suas ideias e ideais. Em pouco tempo, já tinham contato com a Sharp Brasil. A partir daí, criaram o coletivo Luta, que se desfez depois de algum tempo. Organizaram eventos, panfletaram sobre a subcultura e participaram de manifestações e eventos dentro e fora da cidade de Pindamonhangaba. Com isso, uns anos após, a subcultura foi se expandindo por Pindamonhangaba, contra o racismo, homofobia e qualquer outra forma de desigualdade e intolerância. A união nos fortalece mais e mais, assim promovendo eventos solidários e políticos, como o projeto Festa Punk, realizado pelo Rua 25. E assim, juntos, vamos nos fortalecendo e fazendo nossa luta. O Skinhead Reggae em Jacareí. Boovers Valley Sound é um coletivo de dois seletores, Renan e Emerson, surgido em Jacareí em 2019. A ideia era trazer a verdadeira cultura skinhead para a cidade, que é muito mal compreendida no interior. Entre 2011 e 2013, Renan, que era punk na época, começou a ter os primeiros contatos com o verdadeiro skinhead reggae ao ver o Jurassic Sound System na Praça da Sé. Logo depois, Emerson também começou a frequentar essas festas e os dois trouxeram os coletivos que discotecavam em São Paulo para o interior. Em 2014, os dois formaram o Rota de Fuga, banda entrevistada nessa edição. Desde que adentraram a cultura skinhead, passaram a comprar seus próprios discos de reggae e sentiram a necessidade de levar o som para o Vale do Paraíba. Depois de alguns anos e uma grande coleção, se aproximaram dos coletivos de reggae e se formavam na região. No entanto, o Boovers VS foi o primeiro a discotecar apenas com discos de vinil. No começo, os dois sofreram muitos entraves das pessoas das próprias subculturas, que ainda não entendiam a proposta. Mesmo assim, o som foi rolando. O primeiro evento da dupla ocorreu no King Rock Bar do Lecão do Amnésia Coletiva, em março de 2019. Para esse evento de estreia, convidaram um coletivo de Taubaté chamado Ghetto Valley. Em seguida, com a ajuda de uma amiga, Aninha Ramone, criaram um evento Love the Reggae Live the Punk, que teve várias edições. A galera da região era mais ligada no hardcore melódico e outras vertentes. Como a Aninha já discotecava punk rock nos eventos da região, eles conseguiram uma ponte. Muita gente começou a gostar do skinhead reggae e a partir desses eventos, era algo novo na região. Muita gente começou a gostar do skinhead reggae a partir desses eventos, era algo novo na região. Desde então, o coletivo já fez diversas apresentações e parcerias com o Vale Punk e a Sharp SP. Em pouco tempo, os preconceitos da galera que circulava no underground de Jacareí e São José dos Campos foi deixando de existir. A associação que as pessoas frequentemente faziam de skinhead com grupos fascistas foi desfeita na medida em que o coletivo difundiu ideias antifascistas e de solidariedade. Apesar de serem da própria classe operária,
Apesar de serem da classe operária e trabalhadores, nunca fizeram nada por dinheiro. O amor ao reggae da dupla conduz apenas a um objetivo fixo de disseminar a música. Pensando nisso, usaram os eventos que organizaram para arrecadar o dinheiro das entradas e alimentos para causas maiores. No dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, fizeram uma live com o Reduto Underground e o Vale Punk para arrecadar cestas básicas para famílias periféricas que passaram por dificuldades na pandemia. Não importam as dificuldades, eles estão cada dia mais fortes e cada dia com mais discos para difundir o som jamaicano. Não deixe de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like e opinar sobre o assunto abordado. Agora disponível também em muitas outras plataformas. Acompanhe o Audiozine Impactos na sua plataforma favorita. Zine produzido por Fanzine Bover. Uma produção Audiozine Impactos.